Graça e paz, amém? Graças a Deus, nós estaremos nessa noite meditando na palavra do Senhor. Eu vou chamar a sua atenção e pedir que você abra a sua Bíblia nessa noite comigo, no livro de Eclesiastes. Você tem o livro dos Salmos, logo após os Salmos você tem Provérbios, logo após Provérbios, coladinho em Provérbios, está o livro de Eclesiastes, amém? Se você encontrou, fique de pé, por gentileza, por um momento. Capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 11. É o texto que nós vamos refletir nessa noite. Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 até o verso de número 11. Nós estaremos meditando nessa noite. A palavra de Deus nos diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Que nessa noite, pela tua infinita graça e pela tua infinita misericórdia, tu fale ao nosso coração, ó Deus. Faz isso nessa noite para o louvor da tua glória. Assim nós oramos a ti e já te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje nós estamos começando um novo livro, né? Um novo livro, nós estaremos meditando um pouco em algumas oportunidades que Deus pode nos conceder aqui nessa igreja, no livro de Eclesiastes. E quando eu me aventurei a pregar nesse livro, eu me fiz a seguinte pergunta e gostaria de fazer a você a mesma que eu fiz a mim. Qual a sua opinião, na sua opinião, qual o livro mais difícil de ser entendido? De todos os 66 livros da Bíblia, qual o mais difícil de ser interpretado? Talvez a sua resposta seja Apocalipse. Por quê? Pelo grande número de simbolismo que esse livro tem, e é verdade. Ou talvez você tenha pensado em Hebreus, porque para que você entenda o livro de Hebreus, é necessário que você tenha conhecimento do livro de Levítico. Quem sabe você pense dessa maneira. Ou outro livro que você acha que é de difícil entendimento. Eu concordo com você que Apocalipse não é um livro tão fácil. Eu concordo com você que Hebreus também não é um livro tão fácil, com certeza. Mas enfim, qual na sua opinião é o livro de mais difícil entendimento dos 60 livros que nós temos nas Escrituras? Na minha opinião, e você não precisa concordar comigo, eu sempre achei Eclesiastes um livro de difícil compreensão. Na minha opinião, ele é um livro complicadíssimo. E por quê? Pois às vezes é difícil a gente entender o que o autor quer dizer. Vou lhe dar um exemplo para que você entenda o que eu estou querendo lhe passar. Veja bem, não precisa abrir. Em Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo dá uma ordem à igreja.
Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Aí vem Eclesiastes capítulo 2, verso 1 e 2. Olha o que ele diz. Eu disse a mim mesmo, Salomão falando, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Olha o que ele diz no verso 2. Concluí que o riso ou a alegria é tolice e que a alegria não serve para nada. É contraditório aparentemente ou não é? Você tem que concordar comigo que aparentemente o livro de Eclesiastes é um livro contraditório. Por essa razão, eu o considero um dos livros de mais difícil interpretação da Bíblia. Veja bem, quando você lê inicialmente alguns termos de Eclesiastes, você se assusta. Por que você se assusta? Às vezes, o aparente pessimismo do autor, e eu quero dizer a você que o autor é o próprio rei Salomão, faz com que o leitor pense: o quê? Isso é palavra para estar na boca de um crente? Como é que um crente escreve algo dessa maneira? A gente chega até a pensar: será que esse livro é verdadeiramente inspirado? Por que ele está no nosso cânon? Nós fazemos esse tipo de questionamento. Mas antes de tudo, eu quero lhe dizer algo aqui para a gente iniciar a nossa exposição nessa noite. Eclesiastes nos ensina sobre a vida real num mundo caído. Esse é o grande propósito do livro: nos ensinar a viver de forma real, com os pés no chão, em um mundo caído. E talvez muitos de nós estejamos precisando ouvir o que nós vamos ouvir nessa noite. Verso 1 e 2. Ele começa nos alertando. Olha o que nos diz o verso 1 e 2. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Veja que coisa. Eclesiastes, ele é um livro fantástico. Ele é um livro divino. Que eu tenho certeza absoluta que se qualquer um de nós tivéssemos a capacidade de escrever que Salomão teve, nós teríamos escrito pelo menos uma página de Eclesiastes. Por que eu estou afirmando isso? É como se as páginas desse livro voassem no nosso cérebro, já fizesse morada no nosso coração. Mas o grande problema é que talvez eu e você não tenhamos a capacidade de organizá-lo da maneira como Salomão o fez. O que é que eu estou querendo afirmar aqui nessa noite? Que Eclesiastes, ele lida com questões profundas, com questões da humanidade, com perguntas do tipo assim: quem somos? Com pergunta tipo assim: qual o valor do que nós fazemos? Com perguntas assim: será que o que nós estamos fazendo tem algum valor para o nosso futuro? Em outras palavras, como saber se eu fui útil aqui na terra? Eclesiastes nos leva a pensar isso. E eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui já fizemos perguntas desse tipo. O grande problema talvez é que a gente nunca colocou num papel, nunca escreveu sobre esse assunto. E Salomão o fez, é verdade, inspirado pelo Espírito Santo. O que eu gostaria de dizer a você aqui nessa noite é o seguinte: o mundo muda, mas as perguntas são as mesmas. As respostas continuam ainda sendo as mesmas. No verso 1, o que me chama a atenção é que ele já se identifica como o escritor do livro. Ele diz o seguinte: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Uma coisa me chamou a atenção: ele não se apresenta ou se identifica primeiramente como rei, mas ele se coloca como pregador, né? Ele diz palavras do pregador, palavras do sábio, palavras do mestre. É isso que ele começa nos dizendo. Por quê? Porque não era uma pregação, e Eclesiastes significa isso: reunião, assembleia, ajuntamento. É isso que o nome Eclesiastes significa. De onde vem o nome eclésia, igreja?
né? Então, Eclesiastes significa ajuntamento, assembleia, reunião. Então, o que era que Salomão estava fazendo aqui? Ele estava pregando possivelmente para pessoas que vinham até ele, e ele reunia essas pessoas em uma reunião como nós estamos aqui. É uma assembleia para onde ele está pregando. E ele se intitula como o pregador e não como o rei. Por que inicialmente isso? Porque esse livro não era um livro de sabedoria, e não é um livro de sabedoria direcionado apenas para os filhos de Abraão, para os filhos de Israel. Não era só para a comunidade que ele reinava sobre ela, não. Ele queria deixar bem claro, quando ele se auto-intitula o pregador, que essa mensagem, que toda a mensagem de Eclesiastes era para todo filho de Adão, era para todo homem caído, era para mim e é para você também, como também não era só apenas para Israel, mas para todos que o buscavam em busca de sabedoria, em busca de sentido para a vida. Aí ele se identifica como o pregador e não como o rei. Verso 2. Esse é um dos versos mais mal interpretados no meio cristão. Olha o que diz o verso 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que coisa! Nesse verso aqui, meus irmãos, me permitem dizer o que eu vou dizer aqui nessa noite. É como se Salomão tivesse acordado em plena segunda-feira pela manhã, ao lado de uma das suas 1000 mulheres, quem sabe deitado em sua cama de marfim, coberto por cobertores e lençóis de puro linho egípcio, ao lado de uma das suas 1000 mulheres, olhando para todo o seu grande rebanho, olhando para toda a fortuna que ele tinha, para tudo que ele tinha conseguido granjear. É como se fosse um dia de segunda-feira para ele, contemplando o seu grandioso exército que o protegia. E cheio de toda sabedoria, ele olha para a vida e diz: tudo isso é vaidade. Eu acho que a mulher que estava ao lado dele disse: até eu, disse, inclusive você. Tudo é vaidade. Não parece com a gente na segunda-feira? Sim ou não? Claro que parece. Agora deixe-me lhe dizer algo aqui nessa noite. A palavra aqui, vaidade, no hebraico é Ebel, H-E-B-E-L. E como essa palavra é mal interpretada? Por quê? Porque muitos no meio evangélico, eles acham que essa palavra é alguém que vai para o espelho e mostra para ele mesmo as suas unhas, para ela mesma, as suas unhas pintadas, e diz: ah, como eu sou vaidosa. Ou senão, quando você veste aquela roupa belíssima, você se arruma todo para vir para a igreja e olha para a igreja e diz: ah, como eu sou belo. Aí chega um irmão mais, contido ao seu lado e diz: tudo é vaidade. A gente pensa que vaidade aqui é exatamente isso, mas não é. Não tem nada a ver isso que Salomão está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: que vaidade é algo efêmero. Vaidade aqui é vapor. Vaidade aqui é algo passageiro. Vaidade aqui é algo fugaz. Vaidade aqui é tudo que é difícil de agarrar. É isso que ele está dizendo aqui. O pregador, o sábio, o mestre, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não esqueça disso, e está dizendo uma coisa dura da gente ouvir. Não tem nada nessa vida que você possa agarrar. Não tem nada nesse plano onde nós estamos que não seja vaidade, que não seja fugaz, que não seja efêmero, que não seja passageiro. Veja que coisa interessante, que o salmista, não precisa abrir sua Bíblia, no Salmo 78, verso 33, já nos dizia isso. Olha o que ele diz: por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem no sopro, e os seus anos em súbito terror. O meio-irmão de Jesus, Tiago, diz o seguinte: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que Salomão está nos dizendo aqui?
que aquilo que você julga tão especial, que aquilo que você julga tão valoroso, por exemplo, corpo perfeito. Eu estou olhando para algumas irmãs e alguns irmãos aqui mais jovens do que eu, e eu estou vendo que você tem pele de pêssego. É só por um tempo. É pouco tempo que você terá essa pele sem ser marcada por rugas. Salomão está dizendo que tudo aquilo que nós valorizamos, construir fortunas, ter fama, notoriedade, saúde perfeita. O pregador olha para mim e para você e diz o seguinte: tudo é vaidade. Essas coisas, embora algumas delas sejam legítimas, é importante dizer a você: é vapor, vai passar, você não tem como agarrá-la. Há um comentarista que, analisando esse texto aqui, ele disse algo fantástico. Eu sei que começa com Peter, o nome dele. O sobrenome eu não vou dizer porque eu só sei o verbo to be em inglês, mas eu vou dizer a você o que ele disse, e é fantástico. Presta atenção. Ele diz o seguinte, olha, analisando esse texto, esse verso, ele diz o seguinte: nossos projetos não são castelos de areia na praia. Essa imagem para Salomão sugere algo sólido e permanente demais. Nossos projetos são castelos de nuvem, num dia de vento. Quando a gente faz um castelo na areia, você já brincou na areia da praia, não é? A gente não faz aqueles castelinhos, ele dura pouco tempo, não é verdade? Para Salomão diz, isso aquilo ali é muito tempo, porque na realidade os nossos projetos são castelos de nuvem, num dia de muito vento, logo se dissipa. O que eu quero trazer à sua memória aqui nessa noite? Quem aqui tem mais de 40 anos? Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Cadê sua juventude? Onde ficaram os anos da sua juventude? Foi como neblina ou não foi? Passaram rápido ou não passaram? Cadê sua pele de pêssego? Onde ficou a vitalidade dos 18 anos que você tinha, você que está com 40 ou mais? Cadê? Só lembrança. É isso que Salomão está nos dizendo aqui. Oh, irmãos, quando nós temos 10 anos, o nosso maior sonho é chegar a 18 anos para ficar de maior. Como dura, como parece uma eternidade chegarmos aos 18. Quando você chega aos 40, é um pulo para você chegar aos 50. Quando você está na casa dos 50, que dizem que é a melhor idade, mas eu duvido, é muito rápido você chegar aos 60. Parece que cada década passa mais rápido do que a outra, a que você viveu. O que Salomão está nos dizendo aqui? A vida é frágil. Esse é o grande alerta inicial do pregador. Basta um vírus, basta um irresponsável ao volante, quem sabe um louco que entra numa escola com uma machadinha e ceifa a vida de crianças. Veja como a vida é fugaz, veja como nossos projetos são efêmeros. Qual é o problema, pastor? É que nós ficamos inventando coisas para apagar essas ideias da nossa mente. Nós pensamos que somos eternos, nós pensamos que temos todo o tempo do mundo, irmãos, e nós não temos. A gente está aqui por uma neblina, numa chuva rápida. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui. E para desviar o foco dessa verdade em nossos corações, a gente começa a inventar moda. Não é verdade? É verdade. Verso 3, olhe para o verso 3. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz no verso 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Vamos parar aqui um pouquinho nessa noite. Sabe o que Salomão está perguntando a mim e a você? Vale a pena lutar tanto? Interessante que o termo aqui, trabalho ou labuta, tem dois significados. Pode significar esforço físico até a exaustão, mas pode significar também preocupação. O que ele está dizendo a mim e a você nessa noite? Qual é o ensinamento?
Vale a pena a gente batalhar, lutar, se preocupar tanto? Veja bem, qual o ensinamento aqui? Há uma vida debaixo desse sol que é marcada por muito esforço. E embora a pessoa lute muito, batalhe muito, parece que as coisas não andam. Por mais que você faça alguma coisa, parece que a vida ela não anda, nunca estamos contentes, é a grande realidade. Mesmo quando você trabalha, coloca um negócio, você não sabe se o lucro é certo, mas mesmo se o lucro venha, quando o lucro chega em suas mãos, você já fica insatisfeito com ele. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Isso me chamou muito a atenção. Há trabalho debaixo do sol, é verdade. E claro que o trabalho é algo lícito, Com certeza nós cremos, irmãos, que temos que trabalhar. Por essa razão mesmo é que nós estamos aqui. Fruto do nosso trabalho nós estamos nos alimentando, fruto do nosso trabalho nós estamos nos vestindo. Mas o grande ponto dele aqui é esse. Mesmo que você consiga uma fortuna, nunca será suficiente para lhe fazer feliz. Sabe qual é o ponto aqui? Essa semana eu estava na casa lotérica. E na minha frente tinha um senhor, eu creio que algo em torno de 85 anos. E eu vi que a atendente perguntou uma coisa a ele: qual o seu grande sonho? Ele disse: é tirar os 15 milhões que está acumulado em um dos jogos lá, não sei qual era. Aí eu fiquei me perguntando, o que é que um homem com 85 anos pensa em fazer com uma fortuna de 15 milhões? E se ele ganhasse esses 15 milhões, com uma semana ele estava insatisfeito com os 15 milhões e preocupado onde iria o guardar. Será que ele não iria ser roubado? É isso que Salomão está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, que todo o nosso trabalho, ou toda a nossa fortuna, ela não suprirá o vazio da nossa alma. Se você conseguir granjear todos os tesouros da terra, você não vai satisfazer o vazio da sua alma. Se você puder granjear todo o ouro da terra, você não terá cura para a sua alma. Você não terá os seus pecados perdoados. Tudo que você fizer, todo esforço que você pode empregar para ganhar ou conquistar alguma coisa, com certeza não compensará as perdas da sua alma. E ele pergunta: será que vale a pena a gente viver assim? Qual a vantagem de se estar dessa maneira, mas com a alma perdida? Veja bem, meus irmãos, o que eu acho interessante é que o grande sonho de muitos jovens, e não há nada de errado com isso, é passar em um concurso público. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: quando eu conseguir passar naquele concurso, pastor, e ganhar finalmente meus 10 mil reais, aí sim eu estou tranquilo. Os 10 mil reais chegam, e você já não quer mais um carro 1.0, você quer um 2.0. Você já não quer mais morar no bairro do Monte Santo, você já quer ir para o Alphaville. Não é verdade? Você já não quer mais frequentar um restaurante que a quentinha é 10 reais. Você vai para um self-service que cobre pelo menos 70 no quilo. Você muda suas amizades, os 10 mil já não dá mais. E você vai precisar ganhar 20. O que é que Salomão está nos dizendo aqui? Que o fruto do nosso trabalho em coisas celestiais é a comida que permanece para a vida eterna. Em contrapartida, o fruto do nosso trabalho para o mundo é apenas comida perecível. O que é que ele está nos dizendo aqui? Nas entrelinhas, Salomão está nos ensinando a uma vida acima do sol, que a gente tem esquecido de pensar sobre ela. Há uma vida debaixo do sol, é verdade. Mas o mundo, e principalmente nós temos que olhar que existe uma vida acima do sol, que não precisa do sol, pois a glória de Deus a ilumina. Com certeza, onde há um trabalho sem preocupação, e Ele chama eu e você para olhar para ela.
né? E não olhar apenas nesse plano que nós estamos, porque se você só olha para aqui, você será um frustrado. Esse é o grande ponto. Verso 4 ao verso 7. Olha o que ele vai dizer. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde corre os rios, para lá eles voltam a correr. Me permita dizer algo aqui. O que ele está nos ensinando aqui? Parece que ele quer nos dizer o seguinte: a mesmice da vida. É como se ele olhasse e dissesse para mim e para você: como viver é enfadonho. Como viver é repetitivo. É isso que ele está nos dizendo aqui. Quando ele diz, geração vai e geração vem. E isso passa rapidamente. Ele continua dizendo, amanhã o sol vai nascer. Vai fazer o seu mesmo trajeto. Vai arrastar-se para o sol. Aliás, vai arrastar-se pelo céu e vai se pôr no mesmo lugar. O que ele afirma também aqui? O vento vai varrer a terra como ele fez ontem. Ele vai para o norte, ele vai para o sul, faz as suas curvas numa eterna rotina, parece que nada muda. Os rios continuarão correndo para o mar e esse mar não se enche. Ele olha para esse universo maravilhoso e diz, como existe mesmice na natureza? Como é enfadonho olhar para a natureza? Parece que em suma ele está dizendo isso. O que é que ele quer nos ensinar aqui, meus irmãos? O pregador, o mestre, o sábio, ele olha para as gerações e ele não vê mudanças. Ele olha para a natureza e ele continua a ver mesmice. Mais uma vez. É como se Salomão estivesse dizendo, repito, que tédio. Que sensação de que nada muda debaixo do sol. Parece que nada avança. Quanto mais as coisas avançam, mais continua sendo as mesmas. Uma geração sucede outra geração. E meus irmãos, nós continuamos brigando com os mesmos problemas. Vem geração e vai geração, e nós estamos fazendo as mesmas tolices. Vem geração e passa geração, a gente tropeça nos mesmos erros. É isso que ele está nos dizendo aqui nessa noite. Interessante, né? Muitos de nós, a gente tem essa sensação. Muitos de nós temos a sensação que a nossa geração é muito melhor do que a que nos precede. É ou não é? Por exemplo, a geração de 80, ela acha que é muito melhor do que a geração de 90. A geração de 90, ela vai se achar superior à geração de 2000. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você. Não é. Por quê? Porque você pode dizer, mas pastor, olha como o mundo está vivendo em prostituição. Mas eu lhe pergunto, ou faço você voltar para onde? Olhe para Sodoma. Olhe para Gomorra. Olhe para, por exemplo, a cidade de Corinto, 2000 anos atrás. Olhe para o Império Romano. Olhe para as vidas dos imperadores romanos. É diferente da vida de hoje? Não, os problemas são os mesmos. Geração vai e geração vem e nada muda. Aí você pode dizer, pastor, mas a geração de hoje não quer ouvir o evangelho. Que geração de coração duro. Que dificuldade a igreja tem de pregar o evangelho? Eu lhe pergunto, a geração de Noé queria ouvir? O povo de Noé queria ouvir? A resposta é não. O povo de Corinto, o povo de Éfeso queria ouvir? A resposta é não. Geração vai e geração vem. Os problemas são os mesmos, nada muda. Hoje você pode dizer, mas pastor,
Tanto irmão matando irmão. Quem já viu isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa a você. A primeira mulher a enterrar um filho foi Eva. Quem primeiro sentiu essa dor de ter que enterrar um filho foram os nossos pais. Geração vem e geração vem, vai. O irmão continua matando o próprio irmão. Nós estamos vivendo os mesmos problemas. Ah, pastor, mas eu nunca vi tanto filho de crente dando trabalho. Tantos lares que se dizem evangélicos vivendo luta. Eu lhe pergunto, Eli não viveu essa luta? Samuel não viveu essa luta? Davi não viveu essa luta de rebeldia dentro de casa? Ganhava os outros e perdia o de casa? O problema é o mesmo. Ainda estamos tropeçando nos mesmos problemas, ainda estamos fazendo as mesmas burrices, desculpe o termo, mas é isso que Salomão está dizendo. Com todo o avanço da medicina, mulheres continuam tendo hemorragia, pessoas continuam morrendo. Eu fui fazer uma tomografia com minha mãe faz cerca de 20 dias ali. Quando o camarada colocou ela na máquina lá que ele botou, de quando ela sair, vai sair com 15 anos. Porque eu nunca vi um processo tão demorado, tão rodou. Eu digo, vai sair 9 em folha. A geração, a ciência avança, mas os nossos problemas, os nossos traumas, as nossas doenças são as mesmas. É isso que Salomão está dizendo aqui. Qual a grande aplicação para esses versos? O sol se põe, aliás, o sol se levanta e se põe todos os dias. Os ventos continuarão a varrer toda a terra. Os mares continuarão com os rios suas rotinas. Geração vai vir e geração vai sair. Vem e vai geração. Qual é o problema, pastor? Vou lhe dizer. Você e eu um dia nos deitaremos e não acordaremos mais. É duro ouvir isso, né? Mais algumas primaveras e eu não sou mais o pastor do Médici. Mais alguns verões, você não vai mais estar sentado aqui. É duro para um filho de Adão ouvir isso. Mas é isso que Salomão está nos dizendo. Geração vai e geração vem. O sol se levanta e o sol se põe. Os rios correm sempre para o mar, mas a nossa vida é fugaz. A nossa vida é passageira. A nossa vida a gente não pode segurar, ela é vapor. Isso para pessoas orgulhosas como filho de Adão, que eu e você somos por natureza. Isso dói demais. Por isso que Salomão diz, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que coisa, meu irmão, que coisa maravilhosa. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, que sua mente, como a minha também, é inquieta como os ventos, cheia de preocupações. A gente não dorme de noite. A gente quer resolver a vida de todo mundo. Nossa mente é como os ventos. E também cheio de conquistas mundanas. Chega disso na nossa vida, irmãos. Por quê? Porque isso tem prazo de validade. Talvez haja pais e mães aqui querendo um salário melhor. E Deus lhe pergunta nessa noite, e a salvação de teu filho? Tu vive de bico. Tem um salário e quer outro. Já ganha o suficiente, mas você não se contenta. Teu casamento está por um fio, mas a tua profissão é mais importante do que teu casamento. Veja que coisa, a nossa mente é como esse vento. A nossa vida muitas vezes é como esse mar. Não se enche nunca. Quanto mais o mundo tem a nos oferecer, mais nós queremos, irmãos. Por isso que a gente não tem tempo para Deus. Porque a gente quer satisfação, sabe? A gente busca sempre alguma coisa melhor, um objeto, uma casa melhor, tudo fugaz. Assim como o mar, nós somos insatisfeitos. Sabe por quê? Porque está faltando uma coisa na nossa vida: Deus. Enquanto nós não formos totalmente satisfeitos nele,
nosso salário será pouco. Nosso casamento, irmãos, nunca vai ser o casamento que a gente idealizou. É verdade. Nós nunca teremos tempo para as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não são prioridades na nossa vida. E Salomão está dizendo, você está correndo atrás de algo que é como um vento, que é como um vapor. Você não vai conseguir nunca, nunca. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Busque satisfação em Deus. Nós estamos precisando disso. Sabe qual é o ponto aqui? Isso aqui me choca. O sol se levanta e o sol se põe, né? O vento faz todo o seu circuito, ou seja, os dias caminham. E qual a conclusão que Salomão chega aqui? Porque ele disse naquele dia fatídico na vida dele, tudo é vaidade. Porque ele estava dizendo o seguinte, o dinheiro que eu tenho não é meu. O que ele está dizendo aqui? A casa que ele morava, o palácio que ele morava, como a sua casa, não é sua. É chocante ou não é? Seu corpo, você não tem controle sobre nada. Você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, só comer alface, caminhar 40 quilômetros por dia, tomar 5 litros d'água, não passar do peso ideal, ninguém lhe garante que você não dê um AVC à noite. E isso choca a gente, irmão. Porque a gente pensa que a casa da gente está da gente, e não é. Como nós somos orgulhosos. Eu disse a você e reitero, e é verdade, eu não sou muito normal. Dá para ver, né? E às vezes eu fico dormindo, aliás, acordado. E vem aqueles pensamentos meio loucos. Depois que você passa de 55, os pensamentos não são os mesmos de 18. E eu fico olhando assim, Ritinha dorme mais do que gato em bica. E eu fico olhando assim para a Ritinha, sabe? Ritinha é minha esposa, para quem não sabe, essa velhinha que está aqui. E eu fico olhando assim e digo, mas Deus, é verdade, mas Deus ainda está arrumada. Né? Aí eu digo, já pensou se eu morresse hoje? Quem viria dormir aqui? Estou sendo sincero. É ou não é? Minha mulher não é minha. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Nós somos pó. É isso que Salomão está nos dizendo aqui. Verso 8 até o verso 11. E aí a gente já está partindo quase para o final. Olha o que o texto nos diz. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Olha a resposta, não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Verso 11, já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. Que coisa? O que ele está dizendo aqui? É que eu e você, nós somos capazes de repugnar coisas antigas, e de nos enfadarmos das coisas que temos feito com frequência. É isso que ele está dizendo aqui. Assim como Israel enjoou do maná, estão lembrados? É só maná que eu tenho, traz uma novidade. Assim como o povo de Atenas queria ter sempre um Deus novo, queria sempre ter uma nova divindade, a ponto deles fazerem um altar ao Deus desconhecido. Quando chegasse outro Deus, ele colocava naquele altar e criaria de novo ao Deus desconhecido. Nós somos assim também. Salomão está dizendo nesse verso o seguinte: a miséria da vida humana é a mesma. É isso que ele está dizendo. Sempre foi a mesmas. Os passos da humanidade são voltas contínuas, meu irmão. Não existe nada novo. Vão e vem e continua no mesmo ponto inicial. É isso que ele está dizendo aqui. Aí você que é blugado, é que diz, é? É blugado, né?
A geração de hoje, quando você não entende uma coisa, é o quê? Bugado. Bugado, pronto. Aí você diz, pastor, minha geração é digital, não é? O senhor ainda é do tempo analógico. Por isso que o senhor e Salomão pensam assim. Eu quero dizer a você que não. E eu vou lhe provar. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não é verdade? Que guerra terrível. Mas eu lhe pergunto, qual a novidade nisso? É novo? Há alguma coisa nova? Pastor, e a tecnologia? Pastor, que invenção! Salomão não viu um avião. Salomão viu um avião? Não. Aí você diz, o avião era novo? Não. Nada que um urubu já não fizesse. Não há nada de novo na terra. Mas pastor, e o helicóptero? Contraria a lei da gravidade, ele para. Um beija-flor já fazia isso e Salomão via. Não tem nada de novo. Pastor, mas se Salomão tivesse Instagram, ele não tinha escrito isso. Quem sabe o WhatsApp, ele nunca se comunicou pelo Twitter. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nada que um cavalo com um homem em cima não pudesse fazer. Nada que um arauto não pudesse proclamar. Não é verdade? Pastor, e o controle remoto? Sabe o que era o controle remoto da minha casa? Troca o canal, menino. Eu ia lá, demorava um pouquinho. Hoje o controle remoto faz isso. Não tem nada de novo, é isso que Salomão está dizendo. Qual é a novidade? Pastor, eu compro um lanchezinho, boto 2 minutos no forno de micro-ondas. Não é verdade? Salomão talvez cozinhasse com lenha e não passava fome. Não há nada de novo na terra. É exatamente isso que ele está falando aqui. Sabe qual é o fato aqui? É que nós nunca estamos satisfeitos com a vida. Os olhos não se fartam de ver. Os ouvidos não se enchem de ouvir. Por que tantas pessoas passam tantas horas em rede social? Você acessa o Instagram, saiu do Instagram, passa 2 minutos, você já está como? Doido para ver de novo. E doido para ver de novo. Doido para escutar alguma novidade. A gente nunca se farta. É isso que Salomão está dizendo aqui. Nossos olhos não se fartam. Nossos ouvidos também. Nós somos loucos por novidade. Irmão. O que hoje para você é satisfação, amanhã é fome. É ou não é? Tu compra uma camisa nova hoje, amanhã é lançada outra. Essa que você comprou hoje já se tornou obsoleta para você. Nós nunca estamos saciados. Nós conseguimos o emprego dos sonhos. Basta 1 mês de trabalho, a gente já está de olho no outro. É verdade ou não é? A gente busca tanto o carro tão sonhado. Aí a concessionária vai e muda uma lanterna. Aquele seu você já não quer mais. Já se tornou ultrapassado. Nosso grande sonho muitas vezes é comprar a nossa casa própria. Mas aí a gente compra a nossa casa própria. Aí o vizinho incomoda. Aí você diz, se eu pudesse morar num residencial horizontal, como as coisas seriam diferentes. Então o sapato da moda, o tênis da moda, a roupa da moda, tudo se torna logo fome um dia depois. Sabe por quê? A nossa alegria sem Deus é sempre tentar buscar coisas novas. E Salomão diz, não existe nada de novo debaixo desse sol. Tudo é canseira. Tudo já foi experimentado por mim, por exemplo, Salomão podia dizer. E eu cheguei à conclusão que tudo é vaidade. Vamos para o verso 11, e aqui a gente já já segue para a conclusão. Ele diz o seguinte, olha, já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas.
Isso aqui para nós é duro demais de ouvir. O que Salomão está dizendo aqui? Aquilo que hoje parece tão importante para você, será esquecido em pouco tempo. É isso que ele está dizendo. Seus grandes feitos, suas grandes conquistas, os seus triunfos, em poucos anos, ninguém se lembrará dele. É duro de ouvir isso ou não é? É real. O que é que eu estou querendo dizer a você? Eu fui avô mais uma vez hoje. Você pode dizer amém? Deixa eu dizer algo para você. Meus tataranetos não saberão quem eu fui. Me diga o nome do seu tataravô. Alguém aí lembra? Levanta a mão. Ninguém? Salomão tem razão ou não tem? Eu e você seremos no máximo uma curiosidade fotográfica. Nossos tataranetos não se lembrarão da gente. O que ele está nos dizendo aqui é o seguinte: enquanto a gente buscar sentido na vida, em coisas dentro da própria vida, você só vai ficar frustrado. Essa é a grande realidade. A mensagem é essa: tudo é vaidade, tudo é fugaz, tudo é vapor, tudo é efêmera. Ele está dizendo que a vida aqui, você não quer ouvir isso, mas você vai ter que ouvir. É curta, dura e incerta. Debaixo do sol a vida é assim. Aí você diz, mas tem uma pessoa que me perguntou isso, né? Ela não congrega nem aqui conosco, ela vem aqui de vez em quando. Ela perguntou, por que o homem sofre tanto? Ela estava sendo realista. Por que tanto sofrimento na terra, pastor? E eu quero lhe lembrar nessa noite o seguinte: nunca esqueça que esse mundo foi quebrado pelo pecado. Por isso que nós temos vivido tanto essas lutas. Eclesiastes nos chama de forma honesta para olharmos para esse mundo e tirar a esperança de sermos totalmente felizes nele. Você não vai ser totalmente feliz, não. Aqui jamais. Sabe por quê? Porque o mundo nunca foi feito para funcionar sem Deus. Não foi feito para isso. E ele só está assim, da maneira como ele está, por conta da nossa rebelião. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Se eu terminasse esse sermão hoje, aqui, talvez algumas pessoas chegassem em casa e tomassem uma dose cavalada de Rivotril e dissessem, que sermão terrível. Mas eu não vou fazer isso com você não, porque eu não sou irresponsável. Qual é o grande ponto? Eu diria o seguinte: qual é a chave hermenêutica? O que abre o nosso entendimento para a pessoa de Jesus Cristo num texto como esse? Qual é a frase que, digamos assim, é a porta de entrada para que você entenda completamente o que Salomão quer dizer? A expressão é essa, olha: debaixo do sol. Ela só aparece no livro de Eclesiastes. Você tem que entender isso aqui. O que é que Salomão está dizendo? E a chave hermenêutica para a nossa conclusão, e para que a gente entenda totalmente o que ele está querendo dizer nesses 11 primeiros versos. Qual é, pastor? Quando você começar a olhar as coisas sobre o sol, ou seja, que Deus existe, que Ele não pode ser deixado de fora da sua vida, com certeza, Ele não pode ser ignorado. As coisas na sua vida vão começar a mudar. E por que eu estou dizendo isso? Lembra que Salomão disse, já não existe coisa nova, não tem nenhuma novidade. Claro que ele não sabia ainda da crucificação de Cristo. Ele não tinha vivenciado isso. Mas houve uma coisa nova. O que foi, pastor? Jesus Cristo de Nazaré morreu numa cruz do Calvário para finalmente dar sentido à vida debaixo do sol. Mas ele veio de onde? De sobre o sol. Desceu até
Nós para morrer por nós. E aí, a gente já não começa a olhar para o nascer e o pôr do sol como um fardo. Veja como as coisas mudam. Por quê? Porque diz lá no Salmo 19, verso 1 e verso 5. Quando o sol se desloca, ele faz um percurso não enfadonho, mas o próprio céu, aliás, o próprio sol, declara o quê? A glória de Deus. Você entende como nós somos diferentes de um ateu? Porque quando você olha, por exemplo, para o sol, você diz: foi o meu Criador, que mora sobre o sol, criou para que ele pudesse glorificá-lo. Nossas manhãs, até a de segunda-feira, não são mais um dia enfadonho. Mas você pode dizer o que está em Lamentações capítulo 3, verso 22 e verso 23. Toda manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas na sua vida. Você tem motivo ou não tem de ser feliz? Tem, totalmente não, pastor, mas você está olhando para a vida sobre o sol. O sol reflete a glória de Deus. Na verdade, eu tenho uma coisa particular comigo. Todas as vezes que eu vejo um arco-íris, eu me lembro da aliança que Deus fez com Noé. É como se Deus no arco-íris falasse comigo o seguinte: tenha calma, eu ainda estou no controle de todas as coisas. É como o sol, né? É como despertar. Eu acho, essa semana eu vinha com uma pessoa aqui da igreja no carro. Ela estava conversando comigo, não no carro, na casa de um amigo nosso, e ela disse algo que me marcou. Ela disse: só em me levantar, eu agradeço a Deus por mais um dia. Sabe o que essa irmã estava dizendo? Foram as misericórdias do Senhor que me fizeram abrir os olhos. Você tem motivo de agradecer? Claro que você tem mais. Nos foi pregado aqui de manhã, né? Ezequiel 36, 26. Deus colocou em nós um novo coração. Um coração disposto a obedecer. Tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne. Pastor, o que é que lhe anima? O que me anima muito, 2 Pedro 3,13. Haverá novos céus e haverá uma nova terra. Você pode olhar para a vida sobre o sol. Você pode entender que há alguém depois do sol que se preocupou com a sua salvação antes da fundação do mundo. Você pode ver que sobre o sol há alguém que governa cada centímetro da sua vida, cada segundo da sua vida, que você não está ao léu, que você tem um dono. Você pode perceber isso? Qual a grande estratégia do pregador aqui? É nos fazer sentir o gosto amargo da vida debaixo do sol, é verdade, mas nos levantar os nossos olhos para ver que nós temos um dono e que vive sobre o sol e que tem controle de todas as coisas. Deixa eu lhe lembrar algo aqui nessa noite, eu encerro aqui. Você pode se lembrar que séculos mais tarde, de Salomão, depois de Salomão, surgiu outro sábio na história. Ele também era filho de Davi. Ele também era rei, só que rei dos reis. Também era cheio de sabedoria, como diz Colossenses 2:3. Mais sábio com certeza do que todos os tesouros da terra, porque tudo isso está escondido nele, como diz Colossenses. Ele colaborou com Eclesiastes, quando ele disse o seguinte, e a gente encerra aqui. Gostaria que o pastor Jorge, por gentileza, Marcos, pastor, capítulo 8, verso 35 e 36. A gente vai ler esse texto. Olha o que ele disse, colaborando com a ideia de Salomão. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? E o quê? E perder a sua alma. Deixa eu te dizer algo aqui para você.
no Senhor, o nosso trabalho nunca é vão. Há um sentido na vida, trabalhar para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome do Senhor Jesus.